Esperamos que sim, né? Que esse ano tem que começar rápido mesmo. Tem muita coisa para acontecer. Eu quero aqui trazer para vocês hoje uma palavra sobre uma parábola que tem me intrigado ao longo dos anos. Algumas passagens da Bíblia são difíceis de entender e tem explicações que são razoáveis, mas às vezes elas não satisfazem. Então essa aqui nunca me satisfiz com nenhuma explicação que eu vi dessa parábola, e eu acho que ela tem um peso grande. Essa semana estava pensando em outro assunto, e aí me deu um estalo nesse negócio aqui. Aí comecei a pensar. Então, uma mensagem que fiz, foi essa semana mesmo que eu estava pensando nela. Eu aproveitei que eu sei que tem pouca gente aqui. Gosto de privilegiar os fiéis que vêm nos feriados, do carnaval. Né? Então, deixa o pessoal que está aí se divertir. Vamos falar dessas coisas que são, acho que talvez você não tenha ouvido em outro lugar. Esta parábola é a parábola do mordomo infiel. Fica lá em Lucas, capítulo 16. Queria ler com vocês e depois vamos repassá-la novamente. Então, abra sua Bíblia aí. Lucas 16. Do 1 ao 13. Eu vou ler aqui na sequência, e aí, depois nós vamos explicá-la direitinho. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e, assentando-te já, escreve 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas os faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Botou uma outra aí, mas textão mesmo. Não sei se você já leu essa parábola, os mais antigos devem conhecer, né? É uma parábola estranha, porque Jesus conta a historinha, tudo bem até aí. No final ele diz que o Senhor, o homem rico, louvou o injusto mordomo, porque ele agiu com prudência. E que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E aí ele termina dando uma série de conselhos ou deliberações de como Jesus enxergava a situação. Então, para entender isso aqui, primeiro tem que entender o que é uma parábola. Põe aí, parábola do mordomo, está certo, fica aí. Parábola do mordomo infiel. O que é uma parábola?
Uma parábola, eu já falei aqui, é uma equação matemática, y igual a x2 mais bx mais c. Uma parábola é uma história que não aconteceu, mas que tem um fundo alegórico. Então você ouve aquela história, ela tem um aspecto literal, que não tem nenhum contato com a realidade, mas ela tem um fundo alegórico. Uma interpretação que você entende o que foi dito ali sem ser dito. Então é uma história contada atrás da outra. E a Bíblia diz, eu não vou ler aqui por causa do tempo, que Jesus falava sempre com parábolas. Quando ele falou a parábola do semeador, que é uma parábola conhecida, do homem que saiu a semear e jogou a semente na terra batida, depois jogou a semente numa terra que tinha pedras, que tinha espinhos, e finalmente numa terra boa, e as sementes não deram certo, a não ser a última. E aí, os discípulos vão perguntar para ele, por que você fala por parábolas? Está escrito lá em Isaías. Está escrito em Salmos, abrirei minha boca numa parábola. E eu falo por parábolas para que as pessoas, ouvindo, não entendam. Vendo, não vejam. Mas a vocês, que são os íntimos, vos é dado conhecer a parábola. Então eu vou decifrar a parábola. O campo é o coração do homem. A semente é a palavra de Deus. E aí vem o coração que é duro, que não recebe a palavra. O coração que recebe, mas tem um monte de pedras. Então a raiz não se infiltra. Então ele não consegue crescer. Ele se converte, mas quando vem o sol e começa a esquentar, ele não tem raiz para resistir, e aí seca. O que está no meio dos espinhos, a semente entra e recebe com alegria, mas os espinhos crescem mais rápido do que a própria semente e sufocam. Então, quando vem as provações, as tentações, os escândalos, a pessoa é sufocada pelos prazeres deste mundo. E a terra boa vai frutificar. Então, aí ele contou a história. Ele podia ter dito isso, mas ele contou por uma parábola de semeador. Geralmente é usada porque a pessoa que está ouvindo, ela conhece mais o assunto da parábola do que o assunto que quer ser dado. Então você pode contar uma parábola para fazer um enigma, para fazer um mistério. Você pode contar a parábola para que a pessoa entenda na linguagem dela, usando valores, figuras e coisas do seu dia a dia para remeter a uma realidade espiritual. Aqui, ele conta uma parábola diferente. Eu vou contar uma outra parábola em cima dessa parábola. Acho que você vai entender a minha parábola aqui, e ela tem muito a ver com a explicação desse negócio. Então, eu fui colocando aqui a historinha conforme ela aconteceu. Cada personagem da parábola tem um papel, tem uma função, significa alguém. Então, temos que entender quem é quem aqui. Lembrando que Lucas 16, eu sempre já falo isso, né? Eu gosto muito de matemática, mas qualquer um entende isso. Lucas 16 só existe porque antes tem o 15. Então, não leia a Bíblia picotadamente. Tem que ver o contexto em que a coisa está escrita. O que ele está falando no Lucas 15? Ele está contando mais parábolas. Parábolas que a gente conhece muito bem. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, tão famosa e conhecida. Então ele está contando histórias sobre o relacionamento de Deus com o homem que nega, o homem que não quer que rejeita o que Deus dá, mas depois volta. E ele está falando para os fariseus ali, que estão ouvindo aquelas histórias, aquela multidão que está em torno dele. E quando começa o capítulo 16, ele fala, e dizia também aos seus discípulos. Então esta parábola não é uma parábola para conversar com não cristão. Não é uma parábola para pregar o evangelho. Não é para explicar a salvação. Não é uma parábola para os gentios ou para os judeus doutores da lei. É uma parábola para os discípulos de Jesus. Então é uma parábola para nós. É bom você entender essa parábola, porque ele está contando essa história para você. E o que ele diz? Clica lá. Havia um certo homem rico. Começa com uma coisa que todo mundo gosta e deseja, né? Você quer ser um homem rico? E quando a Bíblia coloca o homem rico,
É rico em quê? Rico por quê? Que tipo de propriedade e posse ele tem? É uma pergunta que a gente faz aqui também. O que você acha que é riqueza? Qual a utilidade da riqueza? A gente sempre associa riqueza a dinheiro, né? Então, eu botei algumas coisas aqui de homens ricos. Por exemplo, quando o cara é rico, o que acontece com ele? Clica lá. Homem rico. Será que esse cara é rico? Rico em beleza natural? Rico em proteínas abdominais? Quando você vê uma figura assim, você fala, esse cara é rico, aquela mulher é interesseira. Não fala isso? Não pensa isso? Olha só, ela entendeu, enxergou a beleza interior. Dá para perceber que é bem mais jovenzinha do que ele, né? Vou botar mais um casal de ricos aqui, ó. Bota aí. Esses dois são ricos em cabelo. Dinheiro. Encontrei esse primeiro casal aí, o casal da esquerda lá, encontrei uma vez no hotel lá em Nova York. É um negócio estranho. Um negócio estranho. O que gera um relacionamento? E às vezes a riqueza faz você se apaixonar pela pessoa. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Cara rico em qualidades. Quantas mulheres se apaixonam por ele? Genuinamente, do coração. Ou o fenômeno, acho que é um fenômeno mesmo. O Ronalducho. As pessoas, e aí tem as mulheres, tem os homens, né? Às vezes até aparece homem que vai atrás de mulher rica. Dá o golpe do baú, famosa expressão que se usa. Mas, sem julgar tanto assim a esperteza, pode ser que aquela outra mulher lá, a primeira, parece que, sei lá quem é, então não posso nem julgar a pessoa, mas ela está ali num momento, numa situação. Mas, de repente, uma pessoa se apaixona pela outra por causa da riqueza. E que gera um sentimento ali, que está indissociável. O que ele gosta, o que ele não gosta, porque ele está, porque ele não está. É o amor ao dinheiro. O amor a uma boa vida. E não há nenhum problema nisso. Toda mulher quer casar com alguém que lhe dê segurança, que lhe dê condições de vida, que cuide dos seus filhos. Isso está na sua gênese. Isso está no instinto primal aí de vida da escolha do parceiro. Então, quando um animal, uma fêmea, vai atrás do macho, ela escolhe o mais forte, o mais capaz, para proliferar, para continuar a perpetuar a espécie. Isso acontece em todas as espécies animais, também acontece na espécie humana. Então tem um instinto que faz com que você goste de quem vai garantir o seu futuro. Quando a coisa sai do lugar, que é o problema. Então, geralmente, quando você se apaixona por alguém que não vai garantir o seu futuro, aí os pais têm aquela dor de cabeça. Ai, minha filha, abre o olho, não. Ah, mas ele é tão bonito. É, mas não vai encher a barriga de ninguém. E fica aquela crise. Eu estou num monte de grupos de WhatsApp. Muito mais do que eu gostaria, quero dizer. Mas, alguns você não pode sair porque fica até indelicado. E geralmente as pessoas não se tocam para que serve o grupo de WhatsApp, né? O WhatsApp tem um status. Você olha lá, você pode escrever o seu status, né? Se não escrever nada, está lá o que o WhatsApp colocou lá. Ei, estou aqui no WhatsApp. Meu status chama-se assim, chamadas urgentes. Então, você tem algum assunto importante e tal, bota lá. Agora, kkk, hahaha. Ou um monte de coisa que tem grupos que não cabem. Nossos mesmo tem um grupo aqui da igreja, a gente já pediu algumas vezes, o grupo das pequenas famílias. Quer mandar mensagem de autoajuda? Manda para o grupo familiar lá, mas no grupo da pequena família, fica no assunto da pequena família. E se você der bom dia, todos os grupos do WhatsApp, bom dia, uma hora,
Amém, amém, amém. Aí todo mundo tem que responder amém. Então, eu estou falando isso porque essa semana tem um grupo de pastores, de outro, né, nem aqui da igreja, né? Me colocaram no grupo lá, eu resolvi não sair em homenagem ao administrador. Mas tem umas 80 pessoas no grupo, então imagina o que gera de... Tem uns caras que ficam fazendo propaganda deles mesmos, tem um cara que lá, todo lugar que ele viaja, ele coloca foto. Indo para tal lugar, pregando em tal lugar, agora estou voltando em tal lugar. O cara bota o timeline lá dele ali no WhatsApp. Alguns mandam uma mensaginha assim. Eu recebi uma muito legal no WhatsApp. Essa eu gostaria de repassar para muitos. Eu repassei para os pastores da nossa igreja. Que é a história no jumentinho. O jumentinho que levou Jesus de volta para casa feliz da vida e falando: oh, todo mundo me aceitou hoje, fui lá em Jerusalém, jogaram palmas, me bateram palmas, e viva, viva. Aí a mãe perguntou: o que você estava levando? Ah, um tal de Jesus. Falou: ah, era um tal de Jesus. Volta lá amanhã, sem ele lá, vê o que acontece. Ela voltou, o jumentinho voltou todo chateado. Ninguém falou comigo, até me enxotaram, me empurraram, não me deram nenhuma atenção. Aí a mãe fala assim: meu filho, está vendo? Sem Jesus, você é apenas um jumento. Eu mandei isso para os nossos pastores, para os jumentos da Igreja Cristã da Família. Tem que saber quem nós somos e quem nós não somos, com Jesus e sem Jesus. E um dos jumentinhos de Jesus mandou uma mensagem lá, um videozinho, um pastor, falando de bênção. Já não gostei de cara porque ele escreveu bênção errado. O cara tem um app chamado Bênção. Baixa o app da bênção, e o app, o título dele, bênção sem acento. Então esse é o tipo de bênção, né? Mas tudo bem, aí ele dá uma palavra dizendo assim: quero abençoar, e você abençoe seus filhos, e declare para eles que a sua filha vai casar com um homem rico, bonito, estudado, e vai ser uma bênção e tal. Aí o outro pastor colocou: escuta, aí os que não são tão bonitos assim, não são tão ricos, não casa? Aí começou uma briga teológica pelo WhatsApp, todo mundo falando um negócio assim, eu fiquei impressionado de ver. Volta atrás: não, irmão, eu amo você, mas você foi duro, pensa bem, olha para você primeiro. Não, mas eu não quis dizer, eu quis dizer por causa da aparência. E a riqueza é uma aparência. Na minha parábola aqui, quem é rico? Bom, segundo os homens, rico mesmo, né? Bota mais um aí. Homem rico. Quem seria a parábola do homem rico hoje? Esse é um homem rico. É o senhor Guilherme. Conhece o Guilherme? O nome dele é Guilherme, sabia? É assim. Bill é apelido de William. William é Guilherme. Então ele é o Guilherme Portão. Guilherme Portões é o Bill Gates. O Bill Gates é o homem mais rico do mundo. Está até bonito, né? Quando começou, eu tenho uma foto deles quando eles começaram a Microsoft. Um bando de jovenzinhos lá, cara esquálida, aquela cara de nerd. Nunca ninguém diria que aquele cara ia ser o homem mais rico da Terra. E há quanto tempo ele é rico? Dinheiro. Mas o que ele está fazendo com o dinheiro? Está gastando. Você se considera rico? Talvez para poder atrair uma dona maravilhosa, não. Talvez para ter dinheiro na conta, não. Mas na minha parábola aqui existe um homem rico. Quer ver? Dá o próximo aí. Ele aí, ó. Um cidadão brasileiro. Nós somos o 7º país mais rico do mundo. 6º às vezes, quase beliscou o 5º. Agora estamos indo na direção ao 8º. São quase 200 países no mundo. Nós somos o 7º país mais rico do mundo. Estamos bem nessa conta. É claro que tem que contar o per capita, né? Aí a conta é um pouco diferente, porque são 200 milhões de brasileiros. Então a Dinamarca é bem menorzinha, tem um PIB muito menor, mas tem muito menos gente também. O dinamarquês, na média, vive bem melhor do que o brasileiro. Assim como o chinês é o segundo mais rico do mundo, mas tem 1 bilhão e 300 milhões de chinesinhos lá, então nem todos estão tão bem assim. Mas nós temos potencialmente uma riqueza.
naquilo que você é como pessoa, naquilo que você faz, mas também naquilo que você é como país. Existe uma condição que este país lhe dá. E nós estamos num momento tão ruim de país, que a gente só fala tão mal do Brasil, que a gente não esquece as condições que o país nos dá. O homem mais rico do mundo, Bill Gates, ele resolveu investir dinheiro para ajudar os outros, porque ele falou, eu devo o que eu sou ao país onde eu estou. Se tivesse a mesma cabeça brilhante, a mesma condição, a mesma estrutura, mas tivesse nascido em outro país, ele não conseguiria desenvolver o que ele desenvolveu. Pela infraestrutura de tecnologia, de ensino, de mercado, que os Estados Unidos propicia como o país mais rico do mundo. Ainda por mais alguns anos, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. A China vai passar, mas... Então, olha, desde já, você tem muita condição por estar aqui morando na cidade mais rica do Brasil. Você pode não sentir isso, por achar horrível na hora de andar 50 por hora na marginal, de pegar um trânsito danado, de ter enchente quando chove muito, de ter seca quando chove pouco, de pagar caríssima conta elétrica e não ter água, não ter luz, como aconteceu comigo hoje. Acabou a luz, tomar banho de canequinha. E aí vem a conta da água, a conta de luz, aliás. Estão pagando caro e não tendo... Dá vontade de bater em alguém nessa hora, dá vontade de xingar alguém. Mas está bem melhor do que a maioria dos países do mundo. Tem que pensar nisso. A oportunidade que está com você por viver num país que é o 7º riqueza do mundo, num país, na cidade que é a cidade mais rica deste país, que é o centro de negócios da América Latina, quase 45% da sede das multinacionais da América Latina toda, do México para a Argentina, estão aqui em São Paulo. Quase metade do comando das empresas globais da América Latina estão nesta cidade. Você está do lado da maior universidade da América Latina, do maior centro tecnológico de conhecimento e de saber. Isso te ajuda ou te afeta de alguma maneira? Ou você afeta isso de alguma maneira? Um jovem que está aí na USP precisa de você? Você pode ser riqueza para a vida dele? Você pode influenciar. Você pode talvez fazer o que alguém fez com Bill Gates, que com $10 mil começou a Microsoft na garagem dele? Então existem oportunidades. Porque nós, esse cidadão aqui, nós somos ricos e somos donos de muita coisa. Somos donos de muita coisa como cidadãos. Mesmo que a gente não saiba que é dono, nem sinta que é dono. Mas sabe por que a gente não sabe que é dono? Porque esse certo homem rico, continua aí, tinha um mordomo. Quando fala de mordomo, a gente pensa num Jarbas. A palavra mordomia, que é um dos princípios da escola aqui, do CRE, ela no inglês é stewardship. Steward é mordomo. Como se fosse aquele atendente, ou ajudante. Mas esse mordomo assim de fraque é o butler, mas para o inglês. Inglês da Inglaterra. O cara cuja função dele é servir o cafezinho e falar, pois não, senhor, sim, senhor. Não é este o sentido bíblico da palavra mordomo. É mais no stewardship. Mordomo é alguém que administra, alguém que gerencia, alguém que representa o dono quando o dono não está. Então o dono que era rico pegou as suas posses, as suas riquezas, as suas condições e deixou na mão de uma pessoa para administrar. Justamente na ausência dele. Esse tipo de mordomo, ele está em função do dono.
servindo cafezinho, acordando de manhã, trocando a roupa do cara, fazendo a infraestrutura da casa funcionar, uma governanta. Mas o mordomo da Bíblia está quando o dono não está. Ele está lá cuidando como se fosse. Então ele recebeu aquele bem, aquela propriedade, e tem que prestar contas da sua mordomia, ou seja, ele tem que cuidar daquilo como se fosse o dono, para os objetivos que o dono tem, em prol das vontades que o dono possui em relação àquele negócio. Você já viu um chofer dirigindo o carro como se fosse dele? O cara tem lá uma Mercedes, aí abre o vidro, está lá, andando, está olhando, se ela faz esse cara, não é dono desse carro. Ele está ali tirando uma casquinha. Manobrista. Pega o carro, naqueles minutos o carro é dele. Você reparou que todo manobrista quer manobrar o seu carro? Você para o carro, pelo menos o meu ele quer. Você para o carro, depois você diz, não, mas dá aqui a chave. Para quê? Você, não, aqui tem que... O cara quer dar uma voltinha. Quando o carro melhora, aumenta a vontade do manobrista manobrar o carro. Eu, francamente, não ligo para carro. Sempre tive carros normais, baratos. Quando já era um diretor do banco, os choferes, os motoristas, não se conformavam que eu era o carro da diretoria, entrava com o meu Logos, e o pessoal trouxe aqueles carrões. Um dia, um deles falou, doutor, o senhor não gosta de carro, né? Por quê? Porque tem um Logos sem ar-condicionado de direção hidráulica. Falei, mas eu gosto do Cell. A placa do meu Logos era Cell. Cell 9090. Aí um dia a empresa me deixou comprar um carro que é o meu carro. Eu jamais comprei um carro desse aí, já tem 6 anos, inclusive, de idade, para a tristeza do Nazário. Vou trocar de carro em 2 anos. Mas esse carro é impressionante como ele chama a atenção. Você estaciona o carro, pessoal. Eu com esse carro ia ser o dono da cidade. Você para no estacionamento, qual que é esse carro? Que não tem nome, não tem placa, não tem nada. Que carro é esse aí? As pessoas estão querendo entrar na posse. E a palavra mordomia hoje significa isso. Tem uma vida cheia de mordomias, regalias, coisas que você não fez por merecer, mas ganha de graça e usa. O dono, muito rico, tinha um mordomo, mas não é esse tipo de mordomo. Há outros mordomos. Tem um mordomo aqui que a gente devia saber que é mordomo. Ele tem até cara de mordomo. Bota o próximo aí. Essa é uma charge do Michel Temer com a Dilma lá atrás. E ele está lá perguntando, vocês querem falar com quem? Com quem desejam falar? É uma charge, porque o Michel Temer tem cara de mordomo mesmo, né? Para não dizer coisas piores que dizem do cara que ele tem, né? E sabe o que o vice-presidente da República é? Ele é um mordomo. Ele é o vice-mordomo. E a presidente é a mordomo. Ou seja, como ela gostaria, a mordoma. A mordoma do país. Ela está lá e você é o dono. E ela tem que prestar contas da mordomia. O que ela está fazendo com o poder que está na mão dela, mas não é dela? O que ela está fazendo com o dinheiro que ela tem para poder assinar e gastar, que não pertence a ela? Como que ela está administrando o bem público, que, portanto, não é dela, é público. A coisa pública, que é república. Coisa é res públicos. Res pública é coisa pública. A nossa república é o que é de todos. Um pedacinho de você.
E não adianta querer matar a presidenta mordoma. Porque quem vai entrar no lugar? O mordomo? E se não for ele, quem vai entrar no lugar? O mordomo do Congresso? A questão é entender a mordomia. E o que nós fazemos com a nossa mordomia. Então a parábola conta que um certo homem rico tinha um mordomo. Tem um mordomo que ficou famoso aqui, ó. Mais um mordomo aí para vocês. Conhece esse mordomo? Um olho no peixe, um olho no gato? Nem sei o que aconteceu com ele. Mas você pegar metade da cara, ele é um mordomo. Que durante um tempão fez exatamente o que aconteceu aqui. Então eu quero contar a parábola do Nestor Severo. Ele era um mordomo que achava que o dinheiro era dele. Fazia, acontecia, gastava, guardava, mandava, voltava, prestava favores. Até que a casa caiu. O que aconteceu para a casa cair? O mordomo, pode passar aí, ele foi acusado de dissipar os seus bens. Então, a Petrobras, que valia quase 500 bi, foi perdendo valor, perdeu 85% do valor dela. 85%. Eu recebi, até mandei essa charge para o pessoal lá do grupo de finanças, essa manifestação do movimento do passe livre aí, dos 3,80, né? Não queremos 3,80, né? Aí coloquei embaixo. Reunião de acionistas da Petrobras. Porque a Petrobras vai valer 3,80, ela está já chegando no 4, a caminho de 3,80. Falta de mordomia. O mordomo foi acusado de dissipar os seus bens. E chamando, disse, presta contas. Chegou lá o Ministério Público e falou, presta contas da sua mordomia. Para a Petrobras, isso é público, que é o Ministério Público, que cuida da coisa pública. Na parábola é Deus falando para o mordomo lá. Escuta, tudo que você tem aí, tudo que você tem, está fazendo o que com esse dinheiro? Está gastando como? Está comprando um carro para você? Está viajando por sua conta? Está aumentando o seu bem-estar, mas não é seu? E quando chegou esse momento que o mordomo viu que foi descoberto, porque ele estava dissipando os bens do Senhor e tinha que prestar conta na mordomia, o que ele disse? Porque o chefe falou assim, que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia. Já não poderá ser mais meu mordomo. Vai perder o emprego. E aí então, o mordomo disse consigo, que farei? E agora? Lembre-se que Jesus, na parábola, disse que o Senhor louvou o mordomo. Então, o que ele fez? Ele pensou, o que eu faço? Cavar? Cavar é um trabalho braçal. E exige físico, exige força. Desgasta. Na parábola da Petrobras, continuei. Não dá para cavar mais. A Petrobras ficou rica em cima do pré-sal. Não vai conseguir cavar o pré-sal. Um bom pedaço dessa história da perda do valor da Petrobras não é apenas a corrupção desenfreada que aconteceu. É o fato de que quando começou aquela onda toda, o petróleo estava a $100 o barril. Agora está 30. Por quê? Porque os Estados Unidos descobriu outra maneira de fazer óleo, eles chamam de shale gas, que é o xisto.
E o consumo americano, que é o maior do mundo, está desviado para isso. A recessão mundial vem, a China está desacelerando, as pessoas consomem menos energia, o preço do barril despencou de 100 para 30. E o que acontece nesse momento? Acontece que todo mundo que estava fazendo a conta de gastar o dinheiro, já não tem mais dinheiro para gastar. Isso quebrou a Venezuela. O que ela fez com o dinheiro dos petróleos 100? Emprestou por Los Hermanos. Deu para a Bolívia. Bancou Cuba. Agora os venezuelanos não têm comida. O Rio de Janeiro está nas manchetes de jornal. Sistema de saúde quebrado. O Estado não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Porque o Rio de Janeiro vive do royalty do petróleo. E eles pegaram uma coisa que é o básico que você não pode fazer no seu orçamento. Pegaram receitas variáveis e construíram custos fixos. Então, quando você ganha um salário maior, mas aquilo não é para sempre, você começa a levar o seu custo para sempre. Então, quando você contrata mais funcionário, faz mais empréstimo, não sei o quê, você está gastando dinheiro todo mês. Será que você vai ganhar todo mês aquele salário? O Rio de Janeiro achou que ia. Está acabando a festa. Quebrou o Estado. Não só o Rio. O Rio deve 7 bilhões. Minas Gerais deve 4, 5 bilhões. São Paulo também sofreu o mesmo problema. São Paulo tem um pouquinho mais de organização e previdência, mas você vai lá para o aeroporto, tem uma linha de metrô parada lá. Por quê? Porque não tem dinheiro. Está recolocando o orçamento em função da nova realidade orçamentária ruim. Isso é prestar contas da mordomia. O que você faz com a sua mordomia, com o seu dinheiro? Quando o dinheiro não entra como deveria, você tem que diminuir o gasto também, porque senão a conta não fecha. Você vai cavar? A Petrobras não pode cavar. Nem o mordomo queria cavar. Cavar não. Que outra alternativa ele tinha? Aperta aí. Mendigar? O que é mendigar? Pedir um dinheirinho aí. Você me empresta dinheiro? Você me empresta dinheiro? Empresta dinheiro? Mendigar, tenho vergonha. No caso da Petrobras, ela sobrou essa alternativa, que também, bota aí. Botei só para ilustrar. Ela vai ter que catar dinheiro onde ela não tem. E não vão dar. Portanto, no caso da Petrobras, na parábola da Petrobras aqui, ela não tem dinheiro, não tem escapatória, não tem receita, vai ter que cortar custo. Está cortando custo. E quando corta custo, o pessoal vai para a rua. Toda a turminha em volta lá, toda aquela boom imobiliário de Santos, agora vai desinchar tudo. Boom imobiliário do Rio de Janeiro, vai desinchar tudo. Pesquisa para águas profundas, ficaram na água rasa. Investidores colocaram dinheiro no fundo de garantia na ação, nunca mais vai valer R$40, agora vale 4. Então esse é um drama que acontece, essa parábola é muito, muito real e está no nosso dia a dia. O que ele fez então? Passa aí. Eu sei o que hei de fazer, para que me recebam em suas casas. E agora veja isso aqui, o que ele está falando. Como é que pensou aquele mordomo? O que eu faço para que quando eu perco o emprego, os demais me recebam nas suas casas? Eu não vou ter mais a mansão do chefe para poder ficar. Onde eu vou morar? O que eu vou comer? Como eu vou viver? Quando você tem dinheiro, as pessoas te recebem nas casas com facilidade. Quando você não tem dinheiro... Então essa é uma vantagem desse momento de crise. Você vai descobrir quem é seu amigo mesmo. Porque quando você não tem grana, a turma esquece que você existe. Você tem dinheiro e pede alguma coisa emprestada, é um prazer. Eu já falei isso um tempo atrás aqui. Tinha um grupo de amigos do mercado financeiro. Aí um dia eu recebi a ligação de um deles. Paulo, estou te ligando para avisar que o fulano de tal quebrou. Um amigo nosso que a gente conversava, se reunia, fazia reuniões, almoços e tal. Então o cara aqui está quebrado. Estou te ligando porque ele vai te ligar para pedir dinheiro. Estou te avisando aqui para você não atender, porque eu sou seu amigo.
Eu falei, você é meu amigo? Então está me avisando para não atender o cara, para não gastar o dinheiro com ele. E ele não é seu amigo? Pelo menos até ontem. Então, o que é amizade? É não gastar enquanto vale a pena. Isso é o que um banco faz. O banco não é seu amigo. O banco empresta dinheiro para quem não precisa. Quando o cara precisa, ele não empresta, porque também não vai devolver. Ele só empresta para quem devolve. Então, quando você tem dinheiro, ele te dá. Quando você não tem mais, ele não te dá mais. Porque ele não vai receber e não vai mesmo. Agora, quem que dá dinheiro quando a pessoa não vai pagar? Você? Pensa. Pensa antes de responder rapidinho. Hein? Você empresta ou ajuda uma pessoa que não tem como devolver? Porque ajudar quem tem como devolver é fácil, hein? Ainda mais se você ficar devendo, ele ficar te devendo um favor. Eu te devo uma. Então eu imagino que se eu pedir dinheiro para as pessoas aqui, eu devo ter algum crédito com vocês. Não, claro, pastor. Pois não, pastor. Sim, pastor. Agora, se eu não for o pastor, você empresta? Você vai ajudar quem precisa ou vai ajudar quem é conveniente? Então o mordomo pensou, eu vou agora dar um jeito que as pessoas me recebam. E como que eu faço isso? Para frente aí. Chegou lá para a pessoa, quanto deves ao meu senhor? Aqui tem uma notícia, Brasil anula 900 milhões de dólares de dívida de países africanos. Aí está lá o presidente do Moçambique todo feliz, e a Dilma lá, está perdoado. Quem não quer receber um perdão de dívida? Aí tem a briga lá embaixo dos brasileiros. E nós aqui, hein? Que não perdoa a minha dívida também. Mas esse é um assunto, até participei dessa discussão, já tem um tempo essa notícia. Nós reclamamos da dívida externa, acho que o pessoal mais antigo deve lembrar disso. Quando a gente devia muito, FMI e tudo mais, dívida externa, impagável. Então, se cobra muito caro, e nós também estamos emprestando, então por que o Brasil quer perdão da dívida externa para o Clube de Paris, para a FMI, e também não perdoa os seus devedores? Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você perdoa os devedores ou só quer ser perdoado? É difícil perdoar um devedor. E geralmente o devedor não está pagando porque não cumpriu com alguma coisa do que foi combinado. Então a culpa não é sua, a culpa é dele. Por isso a Bíblia fala, se você vai emprestar dinheiro com alguém, saiba que você não vai receber. Não fica de fiador, porque vai sobrar para você. E essa é uma verdade estatística. Quando a pessoa precisa do dinheiro, ela fala um monte de coisa. Ela promete um monte de negócio. Depois que pegou, ela tem uma memória, uma amnésia total. Esquece até o seu nome. Teve uma pessoa, eu tenho várias histórias, infelizmente, nesse campo aqui. Pessoas que pedem e depois desaparecem. Teve um que pediu, não é aqui da igreja, então você não precisa ficar descobrindo quem é, que não precisa fazer caixas bruxas nenhuma. Não é aqui da igreja. Olha, eu preciso de dinheiro, eu tenho uma oportunidade de um negócio, preciso me aprimorar, fazer um treinamento, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer o treinamento e vou receber uma promoção, blá, 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 blá. Me empresta. Rapaz, legal, tá bem. Empresto. Como é que você vai pagar? Ah, eu pago tanto por mês, todo mês, pode deixar, tarará, tarará. Tá bom. Prestei o dinheiro. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eu mandei uma mensagem, oi, tudo bem? Alguma coisa aí? Aí que ele respondeu, ai, pastor, estou morrendo de vergonha. Aconteceu um problema, me roubaram não sei o quê, tudo que ele achava não ia acontecer, e estou morrendo de vergonha. Eu falei, quando você morre de vergonha, fala para a pessoa.
E não me dá a impressão que está morrendo de vergonha, dá a impressão que você tirou o time de campo. Então, lembre-se disso. Quando você deve para alguém, preste contas. Mesmo que você não tenha o dinheiro para dar, vai lá e morra de vergonha. Porque essa morte vai te fazer querer pagar a conta. Porque o que acontece é o seguinte: quando você pega o dinheiro, aquela pessoa é maravilhosa. Mas depois, na hora de devolver o dinheiro, você fica pensando, mas ele não precisa tanto assim. Eu preciso mais. Então você começa a renegociar a dívida sem falar com o cara. Você tem um dinheiro para pagar, mas você não quer pagar a dívida, você quer fazer uma nova. Você quer gastar com outra coisa. Então você começa a gerenciar um dinheiro que não é seu. Isso é mordomia. Se você já vem com o salário do mês comprometido com dívidas, você não tem dinheiro nenhum. Você tem dívidas. Ele está na tua mão por uma contingência, não te pertence. Dá para o dono. Então, paga a sua dívida. É muito chato. Agora, se você não tem o que comer, tem que chegar para a pessoa e falar, olha, eu estou te devendo esse dinheiro. Não tenho o que comer. Posso gastar esse dinheiro com comida e depois eu te pago de novo? Pode. E se ele falar, não pode, morre de fome, paga ele. Porque é ele que tem a autoridade, o poder de perdoar ou não perdoar. Ele é o credor, não você. Agora, quando você resolve por sua conta que você não vai devolver o dinheiro e vai gastar uma coisa que é mais urgente, você está dando um chapéu nele. Por quê? Porque ele não cobra. Se fosse um agiota com uma 38 na cabeça, você ia dar um jeito de pagar. Mas como é o seu irmão, ele vai esperar mais um pouquinho. Teve um abençoado que me falou isso uma vez. Falei, escuta, você pediu dinheiro, fez contou uma história toda, deixou um carro em garantia. Depois ele pegou, vendeu o carro e me deixou o documento de transferência do carro. Ele deu um jeito de vender o carro sem o documento de transferência. E desapareceu. E aquela história toda que você contou? Eu não pedi nada, não fui eu que disse que tem que ser assim. Só você que veio com toda a história, eu só concordei. Falei, mas o senhor tem mais dinheiro do que precisa. Então assim, quando você vier pedir o dinheiro para você fala assim, você tem mais dinheiro do que precisa, eu quero pegar um seu de graça. Aí eu vou descobrir se eu quero ou não quero dar. Cuidado com a mordomia. Porque o seu credor vai cobrar. E a Bíblia fala que se ele chegar primeiro diante de Deus do que você está em maus lençóis. Paga. Ou pede perdão. Mas passe a vergonha. Então esse nosso amigo aqui, ele foi para o credor que devia, para o dono dele, para o chefe dele, né? Ele falou, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. Toma a tua conta e escreve aí, 50. Ele deu um desconto de 50% na dívida em nome do patrão. Agora você deve 50. Outro aqui, quanto ele te deve aqui? 100 alqueires de trigo. E ele disse, 80. E essa é a parte complicada da história, porque ele roubou mais o patrão. Então ele ganhou o favor dos credores, dizendo, estou te fazendo um favor. Você devia 100, agora deve 80, deve 50, ganhou metade, 20%. E resolveu o problema dele. Sobre todos os parâmetros, isso aqui está errado. O cara piorou a situação. E aí vem o senhor, faz o quê? Passa aí. Louvou ele. Louvou aquele senhor, o injusto mordomo. Louvou por quê? Porque ele roubou mais dinheiro dele? Não, ele roubou porque ele ter agido, clica aí, prudentemente. Esse é um ponto. Até que nós estamos na parábola, hein? Jesus está contando uma historinha, como se ela tivesse acontecido. O Senhor falou, bom, esse cara foi esperto, hein? Ele foi o grande prejudicado dessa história, porque ele estava sendo roubado porque ele gastava o dinheiro para seu próprio benefício, e foi mais roubado ainda porque ele perdoou uma dívida que era do chefe e não dele.
Mas você falou, ele foi esperto. Agiu com prudência. Por isso que eu ficava, nunca fechou essa conta para mim. E aí ele fala, clica de novo aí. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso se aplica a você? Eu acho que você se considera um filho da luz, né? Está na igreja aqui no culto de domingo. O mundo estava em trevas, brilhou uma grande luz. Jesus e todos que aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1. Então nós somos filhos da luz. Será que os filhos deste mundo são mais prudentes do que você? Em que sentido? No sentido de que eles estão pensando em como resolver o problema e você está deitado em berço esplêndido esperando que Deus resolva o seu problema. Eles estão lá fazendo as contas e vendo quem vai resolver a conta dele, quem vai receber quando ele precisar de ajuda, e você está despreocupado. Então, confiar em Deus é importante. Confiar na sua própria capacidade, confiar no seu poder, no alcance das suas armas, do seu braço, não é bíblico. Nós temos que confiar em Deus e temos que saber que as armas da nossa milícia são armas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Então nós confiamos em Deus. Agora, e a prudência com que nós agimos é como que você atua no seu dia a dia em função do que está acontecendo. Tem uma crise aí crescendo. Você está fazendo alguma coisa em direção a isso? Você está tomando alguma atitude para melhorar a sua vida ou para se resguardar do que pode acontecer de ruim? Ou está esperando que Deus resolva o seu problema? Então, o cristão, ele costuma ser menos prudente do que o não cristão. Ele costuma fechar o olho e falar, vai dar certo. O ano que vem vai ser melhor. Em nome de Jesus vai melhorar. E quando alguém fala, olha, você precisa tomar cuidado, está amarrado. Essa prudência é bíblica. Com os da sua geração, ele até fala aqui, né? São mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Tem muito texto aqui, eu já fiz vários estudos sobre isso para mim mesmo, né? Das pessoas, de como elas agiram. Um grande dos textos, eu vou pregar sobre isso ainda, então não quero estragar a pregação aqui, mas é a história de José. Porque José, para mim, é o que equilibra tudo isso. José é uma pessoa que confiava em Deus, cria em Deus e seguiu o padrão de Deus. E ele pagou o preço de ser padrão de Deus. Pagou caro esse preço. Ele era uma pessoa sobrenatural e espiritual, ele discernia sonhos e visões. E ele teve aqueles discernimentos. Teve um livramento. O faraó mandou chamar ele lá. E quando ele foi interpretar o sonho do faraó, ele interpretou de acordo com o que Deus deu para ele como revelação profética. É um dom espiritual. Só que aí ele deu um palpite. O palpite foi, olha, eu acho que ele vai fazer o seguinte. E montou um plano de ação. Com 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. Não dá para ler o texto aqui, mas eu duvido que você tenha lido esse texto direitinho. José disse o que ele devia fazer no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. E ele falou assim, olha, 20% da colheita você guarda durante os 7 anos. E tem um porquê esse 20%. E quando vier o primeiro ano, as pessoas vão comprar de você. No segundo ano, eles não vão ter dinheiro. Aí você vai comprar os animais deles. No terceiro ano, eles não têm nem dinheiro nem animais. Aí você vai comprar as terras dele. E no meio da crise, você vai ser dono de todo o Egito. E essa historinha toda não foi revelação de Deus, não. José estava... Você pensa assim? No meio da crise, ele tornou o chefe dele o homem mais rico do Egito. Já era o faraó, dono de todas as terras. E de todo o gado.
E ainda falou para a pessoa, agora você fica com essa terra, com esse gado, e 20% do que você faturar aí é meu. Rearrendou para o cara a terra que ele tinha comprado, com a grana que ele não tinha para pagar, da comida que ele sabe para viver. Um negócio assim, meu. Belo plano. Eu queria orar com vocês isso hoje aqui. Nós estamos sentados em cima de uma oportunidade. Só que nós não estamos vendo a oportunidade, nós só estamos vendo o jornal. Qual é a oportunidade que está perto de você? Como que você vai usar o fato de estar com todas essas condições que eu estou falando aqui? Ou você está simplesmente dizendo, Deus vai dar um jeito. E não está agindo com prudência. Porque esta é uma hora de fazer alguma coisa diferente. Essa é uma hora de mexer no seu negócio. Essa é uma hora de aproveitar o seu vizinho, que não é crente, e que não pensa com inteligência e nem é abençoado por Deus. E está lá perdendo, você compra. Eu falei na lição, na aula do CRE aqui há uns meses atrás. Tem dinheiro? Não gaste. Não gaste. Ah, vou comprar um negócio. Não gasta não. Porque vai ficar mais barato. E na hora que a pessoa não tiver o que comer, ele vai ter que vender na tua mão. Então espera aí, segura essa liquidez. Se é que você tem. Ah, já estou endividado até a morte. Então morre. Morre rapidinho, a melhor coisa para fazer. Ressuscita e vai com Deus. Para de ficar se segurando. Solta. Nós estamos num momento de oportunidades. Nós temos que entender esse momento de oportunidades. Como igreja, nós estamos agindo num momento de oportunidades. Porque essa é a hora de falar para as pessoas que existe uma necessidade que Deus pode suprir a vida delas. Essa não é a hora de economizar e guardar. Essa é a hora de aumentar o salão. Essa é a hora de pregar mais. Porque gente que jamais ouviria vai começar a ouvir. Porque vai pesar e apertar lá para o lado dele. Aí ele vai ouvir. Aquele seu parente que nunca quis saber de Deus, agora ele vai querer falar, ora por mim aí, porque está difícil aqui. Essa é a hora da oportunidade. A pessoa toda orgulhosa, fala, eu sei, eu posso, eu consigo. Quando acabou o dinheiro, acabou a empáfia. Ele vai ter que pensar, vou cavar? Vou mendigar? O que eu faço? Nós estamos num momento de oportunidade. E aí, Jesus começa a falar. Ele fala, e eu? E eu vos digo. E eu vos digo. Agora Jesus, acabou a parábola. Acabou a historinha. Não é mais lá o mordomo que ele fez o que ele não fez. É Jesus falando para os discípulos. Jesus falando para nós. Eu vos digo. O que ele diz? Primeira coisa. Granjeai amigos. Vamos lá. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. O que é isso? Todo o dinheiro que você tem está nesse sistema aqui. Esse dinheiro é sujo tanto quanto o dinheiro é sujo lá. O que você ganha é injusto. Porque você pode achar que você suou para ganhar o seu dinheiro, mas tem muita gente que sua muito mais que você e ganha menos. Isso chama-se injustiça. Tem gente que acorda às 4 da manhã para ficar 3 horas num ônibus, ou numa condução, para ir trabalhar, para ganhar um salário mínimo. E voltar para casa. Eu tenho certeza que você está melhor. Com 1 ou 2 exceções. Ah, mas eu suei para ganhar esse dinheiro. Mentira. Você foi beneficiado, você é o Bill Gates. Nasceu numa situação privilegiada, teve uma família, teve um pai que te deu de boiada para você, escola, educação, estrutura. Por que você é melhor do que o cara da favela? Não tem nenhuma diferença para Deus. São todas almas. Por que você tem dinheiro para comprar comida, comprar o carro e tal? Então, eu tenho dinheiro da injustiça deste mundo. Eu estudei em escola pública, que a minha mãe é professora, pior ainda, estudei em escola pública onde a minha mãe era professora, então não tinha como escapar do assunto lá.
Entrei na USP, que é 6% dos universitários do Brasil. Fiz um curso, consegui um emprego, fui ganhando dinheiro. Então eu tenho certeza, eu nunca roubei ninguém, dinheiro honesto. Dinheiro honesto, mas é injusto. E aí a minha pergunta com Deus é, o que eu faço com o dinheiro que Deus me deu no meu? Eu dou o dízimo. Dei o dízimo. Agora você não vai lavar o seu dinheiro dando 10% para Deus, não. Então dá o dízimo, beleza. E os 90%? Continua sendo mordomia. Então Deus está perguntando para você, o que você está fazendo com o seu dinheiro? Não é seu, está na tua mão. E ainda dando um conselho, quer um conselho? Granjeie amigos com as riquezas da injustiça. Para que eles, e aí vem a continuação do versículo aqui, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, todo bem que você fizer, está guardado isso aí. Toda ajuda que a pessoa não entende porque você ajudou, eu já ouvi isso algumas vezes na minha vida. Por que você está me ajudando? Porque a pessoa fica olhando. Quando você ajuda para ter um benefício, está por trás, então, eu estou te emprestando dinheiro aqui, ó, a 5% ao mês. Tá bom, então. Tudo dinheiro eu pego. Mas é claro que está mais do que o CDI. Então você está ganhando dinheiro em cima das minhas costas. Legal. É um empréstimo. Agora, quando você ajuda alguém que não merece, quando você ajuda alguém que não tem como responder, a pessoa fica pensando, por que esse cara faz isso? A igreja propicia coisas incríveis. E vocês já passaram por isso. Os que fazem a obra social. A pessoa olha para você, quem são vocês? De onde vocês vieram? É ótimo ouvir isso. Porque a resposta é, eu sou um ET. Eu vim de outro mundo, eu não sou desse planeta. Eu nasci em outro lugar, eu sou filho de Deus. Nós não somos dessa terra. Ninguém faz nada de graça, só a graça. E quando você faz por graça, a pessoa é desarmada. A graça te limpa. Você olha para a pessoa e fala, mas como isso acontece? Acontece por causa do cristianismo. Granjeia amigos com as riquezas da justiça. Agora você fica fazendo continha e falando, ah não, esse dinheiro aqui eu preciso para comprar para o meu filho um terceiro Big Mac. Aí, amigo, vai chegar a conta. Então, o conselho de Jesus é aqui, ó. Ajuda agora, porque lá na frente eles vão falar, oh, esse cara me ajudou. Tem um portão aberto. Um portal com Deus. Nada fica sem ser gravado. Nada que você faz vai deixar de ter recompensa. E esta é a hora. Olha para as pessoas que você pode ajudar. E eu sei que vocês, mais do que a média das pessoas de São Paulo, e mais do que a média dos cristãos de São Paulo, modéstia às favas, pensam assim. Nós somos poucos. Mas quantos exemplos de gente que faz as coisas que não devia fazer tem? Tem um aqui agora, que eu não vou acabar com o mérito do Félix, ele está lá traduzindo o culto para o francês, porque apareceu... Esqueci o nome dele. Hubert, né? Hubert. Comment ça va, Hubert? Ele é haitiano, cristão. Caiu aqui sem querer, está passando necessidades. E o Félix resolveu dar aula de português para ele conseguir um emprego. Pelo menos o Hubert veio assistir o culto. Ele mostrou um pouco de inteligência, Hubert. Porque depois, se não viesse hoje também... Traduz isso aí agora. Agora eu quero dizer que o Hubert está abençoando o Félix. Por quê? Porque era capaz que o Félix não estivesse nesse culto se não fosse ele. Então você tem que encontrar uma razão para vir aqui. Se primeiro você tiver que trabalhar, você vem. E quando você for trabalhar, você vai ajudar alguém. Ajuda alguém. Ajuda um visitante. Ajuda um não cristão. Ajuda alguém que precisa da cesta básica. Ajuda um irmão que está passando uma necessidade. Faz alguma coisa nos nossos 21 ministérios. E começa a granjear amigos com as riquezas da injustiça. Porque você ficar sentado ouvindo,
você vai ficar cadastrado lá no SMI do Edu como ouvinte. Agora, operoso praticante é outra coisa. Então Jesus disse isso. E ele disse mais. Agora é Jesus, não é a parábola. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Então eu quero dizer para você que tudo que nós estamos fazendo aqui é uma grande seleção de RH. Eu não sei, eu já disse isso, eu vou ter que repetir várias vezes. Eu não sei de onde veio essa concepção de evangelho que fala que durante 80 anos nós vamos viver um vale de lágrimas e sofrer bastante, mas se nós resistirmos e formos santos e preparados, nós vamos eternamente folgar com Deus no céu, andar nas ruas de ouro e viver no paraíso de graça. Então você pena aqui 80 anos da sua vida, mas depois você vai estar eternamente com os anjos tocando harpa. Não tem nenhum versículo que fala isso. E não faz nenhum sentido Deus pegar uma eternidade, que é o nome eternidade, e definir o que vai acontecer com você na eternidade por 80 anos, que é uma fração infinitesimal dessa eternidade. O que está acontecendo aqui é o seguinte: você já foi numa contratação de emprego? Você já foi num processo de seleção? Você tem lá 1, 2 dias de processo de seleção. Faz perguntinha, responde testinho, faz dinâmica de grupo, e o cara está te olhando. Eu lembro que quando eu estava já num banco francês que eu trabalhava, o Citibank fez um processo de seleção. E como eu era da USP aqui, eles me chamaram lá para a seleção. Eu não estava muito pensando em ir, mas eu fui. E o Citibank fez todo o processo. Já tem uma dica para quem faz processo de seleção. Você tem que se destacar da maioria. Então, no processo de seleção, eles fizeram lá um grupinho e falaram assim, tem um tema aqui, não lembro qual que era, tipo assim, aborto, pena de morte, e bota lá para discussão. Olha, agora quem é a favor, quem é contra. E ficava vendo quem se manifestava. A maioria tomou uma decisão que parecia mais razoável daquele tema lá, e foi defender. Eu vi a maioria defendendo lá e falei assim, eu estou aqui no outro lado. Fiquei sozinho. Então todo mundo ficou lá, concordo, e eu fiquei falando. Aquele processo de seleção não era para discutir o tema em si, era para ver quem falava. Então eu peguei a oportunidade de falar. Fui selecionado. Fez o exame. E no final, falou, você foi escolhido aqui, quer trabalhar aqui? Não, eu quero trabalhar, quero trabalhar com a parte de operações lá e tal. Eu falei, não, tem tesouraria. Tesouraria. Eu trabalhava no banco francês. Tesouraria no banco francês era contas a pagar, contas a receber, como é tesouraria numa empresa. Mas em inglês, treasury é a divisão financeira. Eu queria trabalhar na divisão financeira, só que eu não sabia que tesouraria é a divisão financeira, não sabia. Então ela falou, aqui tem tesouraria. Eu falei, não quero. Não, mas você tem cara disso aqui? Não, eu não quero. Mas todo mundo quer, mas eu não quero. Eu quero trabalhar a parte de ações, e não, isso aqui não tem vaga. Mercado de capitais não tem vaga. Então eu queria trabalhar na divisão financeira. Não tem vaga. Aí eu falei, então não quero, voltei para o banco, não fui trabalhar no Citibank. Demorou uns anos para descobrir que o que eu queria era aquilo que eles tinham me oferecido. Por isso que é amigo do tesoureiro do Citibank. Somos amigos. Foi uma bênção vir para o Citibank. Então foi provisão de Deus na minha vida, porque não ia dar certo aquele negócio. E se ele tivesse falado, eu tinha mudado. E se eu tivesse mudado, não teria acontecido tudo o que aconteceu comigo, quando eu era um estagiário do banco francês. Então Deus sabe fazer as coisas. Mas o que eu quero dizer é que esse 1, 2 dias de teste para descobrir se você vai ser contratado ou não, são os seus 80 anos aqui na Terra. E Deus está vendo o que você pensa, o que você sente, como você reage, se você é fiel, se você administra bem as migalhas que Ele te dá, se você vive bem, suporta bem as faltas, as deficiências que sofre. Porque assim como um soldado é testado antes de ir para a guerra, a passar fome num campo aí de teste, para depois poder passar fome de verdade quando for a guerra para valer, você também é testado aqui. E a Bíblia fala que ninguém vai ser testado além da capacidade que você tem de suportar. Então, quando esse texto fala, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Quem é injusto no pouco, vai ser injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis,
quem vos confiará as verdadeiras? Então ele está falando para você assim, se você não passa nem nesse RHzinho aqui, quem vai te dar de verdade a eternidade onde as coisas vão realmente acontecer? Então, irmãos, nós estamos vivendo aqui, é um véu, é uma névoa, é uma vida por espelhos, é uma erva que nasce de manhã e morre de noite. Essa é a nossa vida. A verdadeira realidade está para vir. Está para lá da morte. E nós estamos aqui sendo testados. Você é fiel a Deus? Você ama a Deus? Você abre mão? Ou você executa juízo? Porque se você executa juízo, já tem um cara bom lá no céu que faz isso. Chama-se Satanás. Ele é o executor do juízo. Ele tem a lei na mão. Ele está falando, não deu, mata. Não deu, mata. Não deu, mata. Agora, do outro lado está Jesus falando assim, esse aqui merece. Eu pago o preço. Esse aqui merece também, eu pago o preço. Esse aqui também, ele quer, eu pago o preço. Então, o que Jesus faz todo o tempo, é o que Deus pede para fazer algumas vezes. Pagar o preço de quem não merece. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Seja fiel no pouco, vai ser posto no muito. Se no alheio não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então, irmãos, tem alguma coisa que é de vocês aqui. Deus vai te dar um negócio que é seu. Mas por enquanto você está cuidando do alheio. O que nós temos não é nosso. E ele termina dizendo, fica lá, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então aqui é um teste bom. Este ano de crise é um excelente ano para a sua vida. Posso te garantir que você não vai morrer de fome. Posso te garantir que você não vai ficar sem ter um lugar para dormir. Posso te garantir que você vai chegar no fim do ano na mão de Deus. É o propósito de Deus. Então você não se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir, onde vai morar. Você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o seu teste. Olha para os outros. Não primeiramente para você, mas primeiramente para o outro, que é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Aproveite as oportunidades de ajudar pessoas, de investir em pessoas. Se prive para que alguém tenha. E tenha uma cabeça de dar. O que aquele mordomo fez foi perdoar uma dívida, para que o outro fosse beneficiado. Bom, é exatamente isso que Deus quer fazer. Se Deus é o homem rico, e Ele tem todas as coisas, o que Deus quer? Deus quer perdoar as pessoas. Ele quer que você, como mordomo, pare de gastar dinheiro com o seu benefício e comece a perdoar os outros. E Ele está falando, perdoa o que der para mim. E você tem o poder, em nome de Jesus, de perdoar a dívida que os outros têm com Deus. Você tem poder de, representando Jesus, falar, olha, você está devendo muito, não está devendo mais. Nós vamos orar aqui com você, e todo o seu pecado vai ser perdoado. E toda a sua dívida vai ser zerada. Esta parábola é um chamado para evangelização. O que aquele mordomo tinha que fazer? Sair por aí com todos os devedores falando, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Ele está dissipando os bens do seu dono. Mas é exatamente isso que o dono quer. Então você pega o cheque especial de Deus, pega os tesouros de Cristo, pega o sacrifício da cruz e distribui. E zera a dívida do povo. Porque esse povo, quando chegar lá no céu, vai falar, ele me perdoou, ele me ajudou, ele foi cristão comigo, e você vai ter entrada lá no céu. É isso que Deus quer. É tão simples, é tão óbvio.
Mas para que isso aconteça, você tem que pensar que você não é dono dos 90%. Você tem que pensar que a sua vida está na mão de Deus. E parar de viver a vida como se você fosse o dono do carro. Parar de viver a vida como se aquela casa de praia fosse sua. Parar de viver a vida achando que os seus bens, por direito, são seus. Que não são. E uma hora o dono vai chamar e prestar contas na mordomia. Eu espero que não aconteça como com o Nestor Severo. Ele está feliz de poder passar o Natal em casa. Ele está se dando por satisfeito de continuar com a família. Ele está entregando a bolada que ele ganhou. E sabe-se lá se tem alguma coisa mais escondida ou não? Eu conheço alguns dos que estão lá presos na cadeia, desses poderosos aí, do colarinho branco. Tenho certeza que eles dariam muito para não entrar nessa situação. Agora é tarde. Para nós ainda não é tarde. Então vamos evangelizar. Vamos trabalhar para Jesus. Vamos encher esse lugar de pessoas. Vamos ter uma visão de que nós somos mordomos. Se você tem a oportunidade, conheça seu filho na escola aqui. Porque um dos princípios da educação, por princípios, é mordomia. Ele vai aprender isso. Você não nasceu para ir para o shopping gastar dinheiro. Você pode ir para o shopping passear, vai lá, tudo bem. Não tem nada contra as mulheres que gostam de shopping. Agora, mulheres, não encha a paciência do seu marido se ele não quiser ir. Glória a Deus. Mordomia. Mordomia. Queria orar com vocês por isso. Para que de alguma maneira nós possamos aproveitar essa oportunidade. Eu vou falar mais sobre esses assuntos das nossas oportunidades. Eu estou pensando nisso e gastando meu tempo e dinheiro nisso aí. Quais são as oportunidades que o Brasil enseja no meio dessa desgraça que está acontecendo? E quanto mais crise tiver na televisão, pense, mais oportunidade está com você. Você é um privilegiado de estar nesse lugar, ouvir essa palavra. Você é um privilegiado de morar nesse lugar, nesse momento do Brasil. Você é um privilegiado. Ajuda o que não é. E você vai estar bem. Amém?